tensão da taxa de deformação é 1 sobre T. Ok? É o inverso do tempo. Certo, pessoal? Então, aqui eu tenho a dimensão da tensão em FLT, é força por unidade de área, e a dimensão da taxa de deformação, escrita em termos de gradiente de velocidade, é o 1 sobre T. Certo? Se eu tenho, certo, que a dimensão da tensão, certo, é F sobre L2, ok? E a dimensão da taxa de deformação é 1 sobre T, qual vai ser a dimensão da viscosidade? Como a viscosidade é escrita como a razão entre a tensão cisalhante e a taxa de deformação, certo? Então, daí eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter aqui a viscosidade, vai ser tensão cisalhante, que é quanto? F sobre L2, F sobre L2, que multiplica, certo, o inverso da taxa de deformação, certo? Que é quem? T. Já que a taxa de deformação é 1 sobre T, certo? Então, isso aqui indica que a dimensão da minha viscosidade vai ser o quê? Ft sobre L2, certo? Ft sobre L2. Dimensão da viscosidade em FLT. Ok? Eu tenho também como escrever em MLT. Em MLT, eu vou ter o quê? Escrever a viscosidade. Deixa eu apagar aqui. Certo? Vamos fazer aqui bem detalhado. Certo? A tensão é força por unidade de área, mas aí eu estou escrevendo isso em termos de MLT, ok? Então, se a minha força, como é que eu escrevo a força aí, ó? A dimensão da força em MLT? Força é massa vezes aceleração. E aceleração é o quê? Comprimento por tempo ao quadrado. Então, essa é a dimensão da força, ml sobre T2. Certo? Eu sei também que a área vai ser quem? L2. Certo? E a tensão é escrito como força por unidade de área. Certo? E aí eu vou ter o quê, pessoal? Dimensão da força em MLT é ML T2, que multiplica o inverso da área, certo? Que é 1 sobre L2. Ó, escrevendo aqui já em termos de dimensão. Isso aqui vai ser o quê? Esse L2 simplifica com esse L, aqui eu vou ficar com M sobre LT2. Certo? Ó. Então, a dimensão da tensão, certo? É M sobre LT2. Certo? Como a gente já viu, a dimensão da taxa de deformação é o inverso do tempo. A gente já viu anteriormente. É o inverso do tempo. Certo? Logo, a viscosidade, como é a razão entre a tensão e a taxa de deformação, certo? Daí eu vou ter o quê? Que a minha viscosidade, a dimensão dela vai ser tensão, como eu já escrevi aqui a tensão, é o quê? M sobre L, P2, e multiplico o inverso, certo, da taxa de deformação. A dimensão do inverso da taxa de deformação. Que é o quê? T. Certo? T vai embora simplificando aqui. Certo? E aqui eu vou ter que a dimensão da viscosidade em MLT vai ser M sobre LT. Ok? Então, olha bem, se eu for tratar da viscosidade em FLT, a dimensão é FT sobre L2. Se eu for tratar da viscosidade em MLT, certo? A dimensão vai ser M sobre LT.
Ok? Então, isso aqui são as dimensões. Agora, quais são as unidades? Certo? Então, para a gente entender as unidades, vamos sabendo que a viscosidade pode ser escrita como Ft sobre L2, se eu estiver trabalhando aqui com o sistema FLT, e pode ser também M sobre LT, se eu estiver trabalhando com o sistema MLT. Certo? Então, eu posso escrever viscosidade em qualquer uma dessas formas. Ok? Então, vamos lá. No sistema internacional em FLT, vai ser o quê? A força no sistema internacional é dada em Newton, o tempo no sistema internacional é dado em segundos, certo? E a área no sistema internacional é dada em metro quadrado, certo? Então, a unidade, certo, da viscosidade no sistema internacional é Newton segundo por metro quadrado. Eu já sei também lá do sistema internacional que Newton por metro quadrado é quem? Pascal. Certo? Então, eu posso, no sistema internacional, em FLT, eu posso escrever a unidade da viscosidade como Newton segundo por metro quadrado ou Pascal segundo. Certo? Então, essas aqui são as duas formas, certo, de eu apresentar, certo, a unidade da viscosidade do sistema internacional em FLT. Agora, em MLT, eu vou ter o quê? Ó? Certo? A viscosidade, a dimensão é massa por comprimento tempo. Ok? A massa no sistema internacional é quilogramas, certo? O comprimento no sistema internacional é metros e o tempo no sistema internacional é segundo. Certo? Então, eu posso expressar a viscosidade em FLT, Pascal segundo, ou Newton segundo por metro quadrado, certo? E posso expressar a viscosidade em MLT, certo? Como quilograma por metro segundo, ok? Então, aqui são as duas formas que eu posso expressar a unidade da viscosidade no sistema internacional, ok? Eu posso também expressar a viscosidade no sistema métrico absoluto, certo? Se vocês olharem lá a tabelinha, o sistema métrico absoluto, a força é dada em Dina, o tempo em segundo e o comprimento em centímetro, certo? Logo, em FLT, certo? Ele vai ser escrito como Dina segundo por centímetro quadrado, ok? Isso aqui é em FLT. E em MLT, certo? Eu vou ter o quê? A massa, certo? No sistema métrico absoluto, a massa é em grama, o comprimento é centímetro e o tempo é segundo. Gramas por centímetro segundo, certo? É a viscosidade do sistema métrico absoluto, certo? Que isso aqui, certo? Eu também posso chamar de pois. Então, um pois corresponde a 1 grama por centímetro segundo. Ok, pessoal? Então, isso aqui vai ser, certo, a unidade da viscosidade no sistema métrico absoluto, em FLT, certo? Ou em MLT. Certo? E agora eu posso fazer, já que eu sei, certo, esse sistema expresso, certo, no internacional e no métrico absoluto, eu posso converter um no outro facilmente. Por exemplo, em MLT, eu tenho que 1 kg metro segundo. Então, 1 kg metro segundo eu quero converter em pois. Como é que eu faço? Certo? Aqui eu vou usar o quê, pessoal? A conversão em cadeia, não é isso? Então, aqui eu tenho 1 kg por metro segundo, eu vou escrever em pois. Então, isso aqui vai ser igual 1 kg, está aqui no numerador. Eu vou eliminar o quilograma convertendo em grama, certo? Então, aí eu vou usar esta razãozinha aqui, que é a razão de conversão, onde no denominador eu vou escrever o quilograma, para eu anular com isso. Então, 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então, quilogramas vai embora com quilogramas, certo? Restou grama no numerador, certo? Aqui, quilograma já trabalhei, já converti em grama. Então, aqui eu tenho
o inverso do metro, 1 sobre m, certo? E eu vou converter metro em centímetro, certo? Então, eu vou ter outra razãozinha aqui, ó, de conversão, de tal forma que aqui, para eu eliminar esse metro, eu tenho que ter um metro aqui no denominador. Então, eu vou dizer que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Metro vai embora com metro. Restou quem? Centímetro. Ok. Segundo, eu não preciso converter, porque ele é o mesmo, a unidade do tempo é o mesmo em todos os sistemas que são comuns na engenharia, que a gente viu na tabelinha. Então, o tempo vai ser segundo para todos, então eu não me preocupo. Minha preocupação foi converter quilograma em grama, metros em centímetros, para eu sair do sistema internacional e ir para o sistema métrico absoluto. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê, pessoal? Restou o quê? Grama no numerador, restou centímetro e segundo no denominador. Então, grama por centímetro segundo está aqui, ó. Isso aqui corresponde ao quê? Impulso. Certo? E aqui eu tenho o quê? 10 ao cubo, ó, dividido por 10 ao quadrado, que dá 10. Certo? Então, 1 quilograma por metro segundo corresponde a 10 gramas por centímetro segundo, que é a mesma coisa de 10 pois. Ok? Então, aí, dessa forma, eu posso converter, certo? Um sistema em outro. Então, a gente já viu aí, ó, sistema internacional, sistema métrico absoluto, o sistema gravitacional britânico. Mais uma vez, em FLT, eu tenho a viscosidade com essa dimensão aqui. FLT com essa dimensão. E aqui, MLT com essa outra dimensão. Ok? Que a gente já viu antes. Então, no sistema gravitacional britânico, em FLT, ó, em FLT, certo? Eu vou ter a força dada em libra-força, o tempo em segundo e a área, o L, em pé. É isso que no caso aqui vai ficar pé quadrado. Ok? Então, isso aqui é FLT. E aqui em MLT, eu vou ter o quê? Massa, que no caso é slug, por pé segundo. Ok? L é o comprimento que é pé e o tempo aqui é segundo. Certo? E se eu quiser converter do sistema gravitacional britânico no sistema inglês, é só, de MLT, por exemplo, em MLT, basta eu fazer a conversão em cadeia, certo? Utilizando a mesma técnica, certo, que a gente viu anteriormente. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, não, professor, deu para entender direitinho. Pronto. Então, vamos avançar mais um pouco. Certo? Existe outra viscosidade que a gente vai introduzir agora, que é chamada viscosidade cinética. Em alguns casos, vocês vão ver mais na frente, que quando a gente for deduzir algumas equações que envolvem viscosidade, muitas vezes, quando a gente começa a deduzir, vai cair numa razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Certo? Esta razão entre viscosidade dinâmica e massa específica é o que a gente chama de viscosidade cinética. Ok? Certo? Então, ela vai ser a razão entre a viscosidade absoluta e a viscosidade e a massa específica. Certo? A gente já viu que a massa específica é massa por unidade de volume. Então, qual vai ser em MLT? Não faz sentido a gente trabalhar aqui com FLT, certo? A viscosidade cinemática, certo? Em MLT, vocês vão ver que a massa vai ser anulada, certo? Vamos ficar apenas uma dimensão em termos de valores que estão mais relacionados à cinemática, certo? Então, aqui você observa qual é a dimensão da massa específica. É massa por unidade de volume. Qual a dimensão da massa? Mzão. Qual a dimensão do volume? L ao cubo. Certo? Então, M sobre L3 é a dimensão da massa específica. Certo? Como eu estou trabalhando em MLT, certo? Qual é a dimensão da viscosidade? A gente já viu anteriormente. Em MLT, a dimensão da viscosidade é massa por comprimento tempo. Ok? E se eu estou querendo saber qual a dimensão da viscosidade cinemática, eu vou dividir aqui viscosidade por massa específica. Certo? Então, no caso aí, ó, a viscosidade cinemática, Ni, certo? Vai ser o quê? Vai ser a dimensão da viscosidade dinâmica, certo?
M sobre LT, certo? Dividido pela viscosidade da massa específica, que é o inverso de M sobre L3, que no caso aqui vai ser L3 sobre M. E M vai embora com M, e L aqui simplifica com esse aqui, eu tenho ao quadrado, certo? De tal forma, certo, que a dimensão da viscosidade cinemática vai ser L2 por T, certo? Lembrando que esse L2 aqui não refere-se à área, não, certo? Ele apenas vem aqui, certo, dessa simplificação aqui das dimensões, certo? Então, vai ser L2 sobre tempo, por tempo, ok? Então, isso aí é a dimensão da viscosidade cinemática, né? Agora, a viscosidade cinemática, sabendo que a dimensão da viscosidade cinemática é L2 por T, certo? L2 sobre Tzinho, eu vou trabalhar aqui no sistema internacional, o L é dado em quê? Em metros, e o tempo é em segundo. Qual a dimensão da viscosidade do sistema internacional? Metros quadrados por segundo, ok? No sistema métrico absoluto, o comprimento é centímetro e o tempo é segundo. Então, centímetro quadrado por segundo. Que isso aqui eu vou chamar também de Stokes, certo? Então, centímetro quadrado por segundo é a mesma coisa de Stokes, certo? Que é uma unidade aí, certo? No sistema métrico absoluto para viscosidade cinemática. Assim como, se eu só voltar aqui, assim como, certo? Gramas por centímetro segundo, certo? É a dimensão da viscosidade dinâmica em MLP no sistema métrico absoluto, que também é chamado aqui de, que pode ser chamado de pois. Então, se você tem um livro que trata gramas por centímetro segundo, certo? De cara você já diz, né? Isso aí é sistema métrico absoluto. Mas algum livro, em vez de apresentar dessa forma, ele pode apresentar a viscosidade em pois, certo? Então, pois, certo? É a mesma coisa de gramas por centímetro segundo, certo? Que é a viscosidade dinâmica do sistema métrico absoluto, certo? Assim como centímetro por segundo, centímetro ao quadrado por segundo é a mesma coisa de Stokes, que é a viscosidade cinemática também no sistema métrico absoluto. Então, a gente viu aí, certo? A dinâmica, certo? E a cinemática, ok? No sistema métrico absoluto. Certo, pessoal? Daqui eu posso já fazer uma conversão. Por exemplo, converter metros quadrados por segundo do sistema internacional, certo? Em uma unidade do sistema métrico absoluto. Então, aqui eu tenho que 1 metro quadrado por segundo. Fazendo a conversão, pessoal. Como eu vou converter em pois, a minha preocupação vai estar aqui no metro, né? O segundo eu não vou me preocupar, porque a unidade é a mesma. Então, não vou me preocupar em converter segundo, vou converter o metro quadrado, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 1 metro quadrado, certo? Como eu vou eliminar o metro quadrado, certo? E vou ter aqui no numerador o centímetro quadrado, certo? Então, eu tenho aqui a minha razãozinha de conversão, e eu tenho que 1 metro quadrado corresponde a 100 centímetros, tudo ao quadrado, ok? De tal forma que aqui, ó, eu posso simplificar, ó. Metro quadrado, vai embora com metro quadrado. Ok? O segundo não precisa me preocupar, certo? E aqui eu vou ficar com 10 ao quadrado, 10 a quarta. Ok? Centímetro elevado ao quadrado, centímetro quadrado. Certo? Então, 1 metro quadrado por segundo corresponde a 10 a quarta centímetro quadrado por segundo. E o que é esse centímetro quadrado por segundo? É Stokes. Certo? Então, nesse caso aqui, 1 metro quadrado por segundo corresponde a 10 a quarta centímetro quadrado por segundo, que é a mesma coisa de 10 a quarta Stokes. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Pronto. E aí, no sistema gravitacional britânico, o comprimento aqui, ó, é pé. Então, a unidade vai, e o tempo é segundo também, né? Então, a unidade, a dimensão é pé, comprimento quadrado por tempo, certo? L2 sobre T, certo? Cuja unidade do sistema gravitacional britânico, o L é dado em pé e o tempo é em segundo. Então, aqui vai ficar pé quadrado por segundo. Então, essa aqui é a unidade da viscosidade cinemática, certo?
no sistema métrico absoluto. Certo, pessoal? Mais na frente vocês vão ver, vamos já resolver o exercício, certo? Mas mais na frente, logo depois do exercício, se der tempo para a gente introduzir essa outra parte hoje, vocês vão ver que a viscosidade, assim como a massa específica, eles variam com a temperatura, certo? E para a água e alguns fluidos já conhecidos, certo? Nós temos tabelas que estão em anexo, certo? Deixa eu só pegar aqui o livro. Ó, o livro de mecânica dos fluidos do Fox. Lá no final tem os anexos, certo? Nesses anexos tem várias tabelas, certo? Inclusive a tabela onde você vai ter, certo, valores, certo? Que aqui não dá para eu mostrar para vocês, mas aqui tem tabela A7, certo? Na página 667. A tabela A7 são as propriedades da água, certo? Então, ela tem aqui as propriedades da água no sistema inglês, certo? Nas unidades usuais dos Estados Unidos, e na tabela A8 são as propriedades da água nas unidades do sistema internacional. Então, você vai ter uma coluna, certo? Olhe bem, aqui ele está trabalhando com as unidades usuais no sistema internacional. Certo? Vamos ver aqui esse do sistema internacional. Como ele está trabalhando com as unidades usuais, a temperatura que ele vai especificar na tabela não é absoluta. É a temperatura usual. No sistema internacional, a temperatura usual é o quê? É o grau Celsius. Certo? Na tabela A7, a coluna referente à temperatura usual, certo? É em grau Fahrenheit, que é o usual no sistema inglês. Ok? Aqui ele está dizendo as unidades usuais dos Estados Unidos. Certo? Que são as usuais no sistema inglês. Certo? Então, aqui ele vai dizer o quê? As usuais nos Estados Unidos, a temperatura é em grau Fahrenheit. Se fosse absoluta, seria em grau Rankine. Certo? Assim como no sistema internacional, a temperatura está sendo expressa em grau Celsius, mas ele refere-se à temperatura usual. Se fosse absoluta, estaria escrita em Kelvin. Ok? Então, aqui você vai ver, ó, propriedades da água, unidades do sistema internacional. Aí ele vai dar uma coluna, temperatura em graus Celsius. A outra coluna, massa específica, dada em quilograma por metro cúbico. Então, tudo sistema internacional. Aí vai dizer, a 0 graus, a massa específica da água é tanto, e a viscosidade da água é tanto, e a viscosidade cinemática da água é tanto. Aí, logo em seguida, 5 graus, 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus, 30 graus, e a tabela vai até 100 graus. Então, ele vai dar para cada temperatura dessa a massa específica, a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Lembrando que esses parâmetros, eles são variáveis com a temperatura. Ele vai dar também, pessoal, parâmetros variáveis com a temperatura, que a gente ainda vai ver esse assunto, que é logo quando terminar a viscosidade, que é a tensão superficial da água. Ela também varia com a temperatura. Então, ela também está presente aqui nessa tabela. E vai estar presente também a pressão de vapor dos fluidos, que vocês vão entender mais na frente o que é essa pressão de vapor. Ok? Então, aqui vai dar também o módulo de compressibilidade do fluido. Mais na frente, quando a gente for estudar a diferença entre um fluido compressível e incompressível, certo? Tem uma relação, isso está relacionado com esse módulo de compressibilidade. Então, aqui ele está dizendo, para diferentes temperaturas, como se comporta a massa específica, viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, tensão superficial, pressão de vapor e módulo de compressibilidade. Ok? Então, nesse caso aí, pessoal, a gente viu até agora o quê? Massa específica, viscosidade dinâmica e cinemática. Ok? Certo, pessoal? Então, aqui a gente viu quais as dimensões dessas três variáveis importantes, massa específica, viscosidade cinemática e dinâmica, quais são as unidades e quais são as dimensões e quais são as unidades em diferentes sistemas. E a partir da conversão em cadeia, você pode sair de um sistema para outro, certo? E fazendo as conversões. Ok? Aqui vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos de viscosímetro, que são dispositivos de medir viscosidade em laboratório. Esse primeiro aqui, apresentado, certo? Que é chamado também de viscosímetro, o viscosímetro de Stokes, que também é chamado de viscosímetro de queda de esfera. Trata-se de uma proveta, ok?
onde eu boto o fluido dentro da proveta, certo? E faço mergulhar uma esfera de superfície lisa no interior da proveta. E, dessa forma, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar, certo? Quão rápido vai ser o deslocamento da esfera no interior do fluido. Ou seja, a esfera que se desloca mais rápido indica que o fluido é menos viscoso. E aquela esfera que se desloca de forma mais lenta está indicando aí que o fluido é um fluido mais viscoso. Então, dentre essas três provetas aqui, ó, certo? Eu vou ter o menos viscoso a primeira proveta e o mais viscoso a última proveta. Ok? Certo? E aqui eu tenho fluidos intermediários. Ou então, por exemplo, eu posso trabalhar com um único fluido variando a temperatura. Já sei que a viscosidade vai variar com a temperatura. Eu posso botar aqui uma resistência interna, certo? Onde eu posso aquecer esse fluido aqui, certo? Então, eu meço com o termômetro a temperatura do fluido, faço a esfera mergulhar, certo? E faço a medida da velocidade de deslocamento da esfera, entra numa equaçãozinha que a gente deduz, mas na frente a gente vai ver, certo? E a partir daí eu obtenho a viscosidade, ok? Agora, aí depois eu posso, no mesmo fluido, ligar aqui a minha resistência, aquecer até chegar numa determinada temperatura, boto a esfera e verifico a variação, a mudança de velocidade. E a tendência é o aumento a temperatura dos líquidos e a tendência é a viscosidade cair. Ok? Então, eu posso ter diferentes fluidos com viscosidade diferentes, ou eu posso ter um mesmo fluido em temperaturas diferentes, apresentando viscosidades diferentes. Ok? Mais na frente, a gente vai ver, depois disso aqui, eu vou apresentar para vocês. Certo? A gente vai resolver um exercício de viscosidade, certo? E, logo em seguida, se der tempo, a gente vai introduzir esses conceitos aí de variação da viscosidade com a temperatura, ok? Então, esse aqui é o primeiro viscosímetro, certo? Viscosímetro de queda de esfera. Geralmente, pessoal, a gente utiliza um fluido padrão, certo? Para a gente deduzir a equação inicial do viscosímetro de queda de esfera para um fluido padrão. Esse fluido padrão, a gente geralmente trabalha com água, certo? A 4 graus, certo? Então, água a 4 graus vai ser o meu fluido padrão, certo? Então, a partir dele, eu deduzo uma equação, certo? Onde, para esse fluido padrão, a esfera tem uma dada velocidade de queda dentro do fluido, certo? E qualquer um outro fluido que fuja ao meu fluido padrão de calibração do viscosímetro, certo? Eu vou ter variações, eu vou ter velocidades diferentes, certo? Dependendo da viscosidade que o fluido apresenta, comparado com o fluido padrão utilizado na calibração do equipamento, certo? Então, muitas vezes, basta eu utilizar um fluido padrão, definir, por exemplo, eu vou marcar um ponto aqui, um outro ponto bem aqui, certo? Eu sei a distância entre esses dois pontos, é a distância dele. Ó. Considerando que essa esfera vai cair com velocidade constante, certo? E essa distância aqui é a distância D, isso aqui é relativamente simples, pessoal, de usar. Eu boto a esfera aqui, sem saltar, certo? Preparo meu cronômetro, solto a esfera. Quando a esfera passar no primeiro ponto, eu ativo o meu cronômetro. E quando ela passar no segundo ponto, eu travo o meu cronômetro. Aí eu tenho o tempo que ela gastou para sair de um ponto a outro, e eu tenho a distância percorrida. Então, dividindo essa distância pelo tempo, eu tenho a velocidade de queda entre esses dois pontos. Ok? Então, a velocidade de queda entre os dois pontos para um fluido padrão indica a viscosidade do fluido padrão utilizado na calibração, certo? E qualquer outra velocidade diferente, certo? Vai indicar viscosidade diferente que o equipamento vai fornecer. Então, isso é um viscosímetro de queda de esfera, que é chamado de viscosímetro de Stokes, certo? Existe também o viscosímetro de Krebs-Stokes, certo? Que é esse outro aqui, que é o chamado viscosímetro rotacional. Certo? Observe bem, como a gente viu lá anteriormente, que para a gente falar em viscosidade, certo? Eu preciso ter
fluido em movimento. Não faz sentido, certo, eu falar em viscosidade do fluido em repouso. Se o fluido está em repouso, não tem como eu avaliar a viscosidade. Para eu avaliar a viscosidade de um fluido, eu tenho que pôr esse fluido em movimento, de qualquer forma. O viscosímetro de queda de esfera, eu estou fazendo com que o fluido se desloque de forma relativa, se movimente de forma relativa, considerando essa esfera que está caindo dentro do fluido. Então, teoricamente, o fluido está em repouso, mas quando eu faço a esfera percorrer o fluido, certo? Eu vou gerar tensão cisalhante. E a partir daí, tem como eu avaliar a viscosidade. Então, olha bem, sempre só faz sentido falar em viscosidade quando o fluido está em movimento. Fluido em repouso não faz sentido falar em viscosidade. A viscosidade só surge quando o fluido inicia seu movimento e surge no interior desse fluido tensões cisalhantes, certo? Então, olha, se eu for fazer analisar uma esfera dessa em movimento, aqui tem a esfera, eu vou ter o peso da esfera, que puxa a esfera para baixo, certo? Eu vou ter uma força de atrito lateral, que é a minha força de arrasto, que é a força devido à tensão cisalhante, certo? E eu vou ter o que mais, pessoal, aqui? O empuxo. O empuxo. A dedução da equação de Stokes vem disso aqui, certo? Onde eu vou ter que, se eu considerar o meu eixo positivo aqui, y, eu vou ter que... E se eu considerar que essa esfera aqui está caindo com uma velocidade constante, certo? Uma velocidade de queda constante, isso aí eu tenho, para resolver isso aqui, eu vou fazer o quê? Empuxo, mais a força de resistência, a força devido à tensão, que é a força de atrito lateral, né, do fluido com a esfera, que isso aqui vai ser igual ao peso da esfera. Ok? Porque a minha velocidade é constante. Se fosse variável, não. Seria E mais F tal menos W igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é uma esfera de massa livre. Certo? Mas como eu estou garantindo uma velocidade constante de deslocamento da esfera, certo? Eu vou ter que o somatório de todas as forças vai ser igual a zero. Certo? Então, eu empuxo, mas se a esfera está se deslocando para baixo, a resistência é no sentido oposto ao deslocamento, que é o atrito da superfície da esfera com o fluido, que é esse F tal, que na realidade essa força de atrito está atuando em toda a superfície da esfera. Eu estou representando aqui por um único vetor, mas ela está atuando em toda a superfície da esfera. Então, eu vou ter um empuxo, eu vou ter mais a força de resistência, certo? Do deslocamento da esfera, certo? Menos o peso, igual a zero. Ou seja, E mais F tal igual a W, certo? O empuxo, certo? Tem como eu calcular, já que eu sei o volume da esfera, o volume da esfera e a massa específica do fluido, que eu estou fazendo o experimento, certo? O peso, eu também tenho o peso da esfera. Certo? Já que eu conheço a massa da esfera, eu conheço também o peso da esfera. E essa força aqui, ó, devido à tensão, ela é função da viscosidade, a força devido à tensão, certo? Vai ser função da viscosidade e da área de contato da superfície. Certo? Então, a área de contato é fácil de obter. Certo? Agora tem uma expressão aqui que é a expressão de Stokes. Certo? Ok, pessoal? E aí, a partir daqui, eu isolo a viscosidade e eu calculo a viscosidade. Certo? No final, ela vai ficar como função, porque, isso aqui é função da viscosidade, da área de contato, também da massa específica e da velocidade de queda. Certo? Massa específica do fluido e velocidade de queda. A velocidade de queda eu já medi, certo? Entre um ponto e outro. A massa específica do fluido é conhecida, a área de contato é conhecida, certo? E eu tenho a incógnita que é a viscosidade, certo? Que eu isolo aqui na expressão. O empuxo eu conheço, o peso também eu conheço. Então, a partir daí, eu calculo a viscosidade facilmente. Certo? Então, isso aqui, mas não vamos entrar nesse método. Eu só estou explicando para vocês que existe esse dispositivo relativamente simples, certo? Para você
mensurar a viscosidade de fluidos. Certo? Ok, pessoal? Então, isso aqui é o viscosímetro de queda de Stokes. Vocês vão ver lá em mecânica dos solos, quando for estudar granulometria, que para você fechar uma curva granulométrica, você precisa ter o comportamento de grãos de diferentes diâmetros da sua amostra de solo. Certo? Aqueles grãos que vai até a areia fina, facilmente você obtém com peneiramento. Então, você vai ter um conjunto de peneiras, onde a peneira lá de cima tem uma malha maior, e as peneiras abaixo vão ter, a malha vai diminuindo, certo? De tal forma que eu boto minha amostra de solo lá, faço esse conjunto de peneira vibrar, certo? E aí eu vou ter aprisionado na peneira mais alta, que tem a malha maior, vou ter material com um diâmetro maior que o diâmetro da malha, certo? Logo na peneira menor, eu vou ter aprisionado nela, certo? Material com diâmetro maior do que o da peneira menor, mas que passado na peneira de cima. E assim eu vou fazendo a seleção. Certo? Mas existe um grão, dois tipos de grãos presentes na minha amostra de solo que eu não posso separar por peneiramento, que são os dois tipos de grãos, o silt e a argila. São grãos extremamente finos, sendo que o silt possui um diâmetro médio maior que o diâmetro das argilas, ok? Mas como separar se eu não posso passar, certo? Eu vou ter a última peneira cuja malha é tão fininha, pessoal, que você olha assim e pensa que é um tecido, de tão fino que é a malha. Aí você vai ver que nesta peneira, que eu vou chamar de malha 200, essa peneira de malha 200 vai ficar um material mais grossinho, que não conseguiu passar nesta malha. Que nesta malha passa só esses dois tipos de material, silt e argila. E que acima dela eu vou ter o quê? A areia mais fina possível. Agora, passou nessa malha menor o silt e a argila. E eu preciso saber qual o percentual de silt e qual o percentual de argila. Como fazer? Aí eu vou usar o método da sedimentação. E eu vou utilizar, se você prestar atenção, quando for ver lá em mecânica de solos, certo? A metodologia da separação do silt da argila, utiliza o princípio da sedimentação, cuja dedução da equação parte dessa análise, considerando, certo, essa análise aí de Stokes, certo? Então, você vai sempre considerar qual dos dois grãos vai ser o de maior diâmetro. O maior diâmetro vai ser o silt, o de menor diâmetro vai ser a argila. Então, quando eu pegar a amostra de silt e argila e botar dentro de uma água destilada e agitar. Agora, lembrando que a argila, ela pode mascarar o resultado, porque já que ela vai ter superfície carregada, ela pode ser atraída formando grãos maiores. E ele vai ganhar peso e cair rapidamente. Isso aí ele mascara o resultado. Certo? Mas aí o que é que se faz? Você pega a água destilada, bota a amostra que passou na peneira 200, que contém silt e argila, bota dentro da água destilada, agita, certo? Até homogeneizar tudo, a água fica turva, e você bota umas gotinhas lá de um dispersante, para evitar que haja aglutinação de partículas, elas ficarem soltas. E aí você vai cronometrar, porque a metodologia para a água numa determinada temperatura, você conhece a viscosidade, ela vai dizer que dentro de um determinado tempo, todo o material que conseguir precipitar dentro desse intervalo de tempo é o silt, que é o material mais pesado. E aquele material que está sobrenadante, né, e ainda permanece não precipitou, né, ainda permanece na água, sobrenadante na água, é um material mais fino, que seria a argila. Certo? Então, aí você agita, bota o anticoagulante, cronometra, espera o tempo, certo? Quando chegou o tempo, você vai ver que no fundo do recipiente vai ter um materialzinho precipitado, aquele material ali é o silt, você chega com uma mangueirinha, sifona, puxa a mangueirinha, bota lá e vai puxar toda a água que está sobrenadante, deixando somente no fundo o material precipitado, pega essa água, leva para a estufa, certo? Faz essa água evaporar, certo? E o que vai ficar precipitado no cadinho, lá no recipiente, dentro da estufa, é a argila, que ficou em suspensão.
E o material que precipitou e estava no fundo, vai ser o silver. E aí você consegue fechar a sua curva granulométrica com todos os materiais presentes, certo? Desde o mais grosso, que ficou retido na peneira de malha maior, até o material mais fino, que é aquele que você conseguiu obter através do material que ficou sobrenadando, que no caso seria a argila. Então, o princípio é esse do viscosímetro de Stokes, ok? Utilizado lá na mecânica dos sólidos para fechar a curva granulométrica, separar o silt da argila, ok? Então, aí você está vendo, pessoal, nesse primeiro viscosímetro, que você tem que pôr o fluido em movimento para você poder mensurar a viscosidade, certo? E você só consegue mensurar a viscosidade se o fluido deformar, ou seja, se gerar as tensões cisalhões, ok? Aí você consegue. Nesse outro aqui, é o viscosímetro de Krebs-Tormer, você também vai pôr o fluido em movimento. Aqui nós temos o seguinte, nós temos, deixa eu pegar a câmera aqui, certo? Nós temos aqui um recipiente, certo? Preso nessa bandeja que é móvel, essa bandeja eu subo e desço com ela, certo? Este recipiente cilíndrico aqui, ó, que está sobre essa bandeja, esse recipiente cilíndrico, no interior dele, não sei se dá para vocês verem, tem outro recipiente mais fino, de diâmetro menor, certo? Por que é que eu tenho que ter essa folga? Porque dentro desse recipiente de diâmetro menor, eu vou botar a minha amostra de fluido. E dentro nessa folga aqui, entre o recipiente de diâmetro menor e o de diâmetro maior, que é esse aqui, eu vou encher com água, onde eu vou ter lá uma resistência, onde eu posso variar a temperatura dessa água para poder variar a temperatura da minha amostra, que vai estar aqui dentro. Ok? E o que é que a gente vai fazer? Quando aqui eu tenho a bandeja, e eu tenho um cilindro maior com um cilindro menor aqui dentro. Certo? Na folga entre o cilindro menor e o maior, eu boto água. Certo? Que é nessa amostra d'água que eu vou fazer o controle da temperatura da minha amostra dentro. Se eu quiser aquecer, eu pego uma resistência, boto nessa água, aqueço. E espero que a minha amostra aqueça, certo? Logo em seguida. Ok? Então, eu vou variando a temperatura da minha amostra que vai estar dentro desse cilindro menor aqui. Ok? Então, aqui eu vou ter um cilindro maior e aqui dentro um cilindro menor. Na folga entre um e outro, eu vou preencher aqui com água. E dentro do cilindro menor, eu vou botar a minha amostra. Quando eu boto a minha amostra dentro do cilindro menor, eu afrouxo aqui os parafusos, pego essa bandeja e subo. Certo? Quando eu subo essa bandeja, esse cilindro menorzinho aqui, ó, vai ficar dentro desse outro cilindro que tem a amostra aqui dentro. Ok? Dessa forma aqui, ó. Esse cilindro cinza aqui, ó, esse cilindrozinho menor. Quando eu subo a minha bandeja, certo? Esse cilindrão aqui, ó, certo? Vai ser esse cilindro que está aqui interno, certo? Que eu coloquei a amostra. Quando eu subo a bandeja, esse cilindro, certo? Que está aqui, ó, suspenso, é esse cinza. E o que está aqui dentro desse maior é esse aqui, ó, certo? E essa minha amostra verde aqui é a amostra do fluido que está dentro. Ok? Agora, observe bem. Antes de eu fazer isso, observe bem o seguinte. Eu tenho aqui um cilindro ligado a um eixo. Aqui eu tenho um sistemazinho de rodana. Ligado a esse outro sistema de rodana, aqui passa um fio. Esse fio vem, ó, é ligado aqui, certo? E aqui eu vou botar um peso, certo? E aqui é onde eu aprisiono esse meu peso. Ele está aqui em cima, o peso está aqui em cima, aqui está fechadinho, o peso está parado. Quando eu libero o peso cai. Quando o peso cai, ele gira essa rodana. Quando ele gira essa rodana, como tem um fio aqui ligado, ele gira essa outra que, consequentemente, gira o cilindro interno, dando uma dada velocidade angular ômega. Então, esse meu cilindro interno aqui está girando com velocidade angular ômega. E, mais uma vez, eu vou ter que pôr em laboratório uma situação, certo? Onde eu tenha uma velocidade angular constante, certo? Então, eu vou fazer de tudo, controlando aqui, certo? Para que a minha velocidade angular aqui, ômega, seja constante. Então, ômega é a velocidade desse cilindrozinho que está aqui suspenso, certo? Velocidade angular desse cilindrozinho que está aqui suspenso. Esse cilindrozinho que está suspenso tem um raio Rzinho, ok?
esse cilindrozinho. Quando eu subir a bandeja, aqui dentro vai ter esse outro cilindro maior, que vai ter um raio Rzão. Quando eu subir a bandeja, que esse pequeno entrar dentro do cilindrozinho maior aqui, certo? O que é que vai acontecer? Entre o cilindro pequeno, que é esse que está suspenso, e o outro maiorzinho que está aqui dentro, entre os dois vai ficar a minha amostra de fluido. Ok? Quando eu fizer o meu cilindro interno girar com velocidade angular constante, o que é que vai acontecer, pessoal? O mesmo que aconteceu com as placas. Ok? Placas planas paralelas. Só que em vez de eu ter placas planas paralelas deslizando com velocidade relativa uma com relação às outras, eu vou ter aí, no caso, cilindros concêntricos, certo? Se deslocando uns com relação aos outros. De tal forma que o fluido, se eu for dividir isso aqui, pessoal, em camadas de espessuras dr, ó, fazendo isso aqui, ó, certo? Camadas, minha mão livre aqui, fica meio bagunçado. Ok? Ó. Camadas de espessura dr. Então, essa espessurazinha aqui, ó, tem espessura dr. Certo? Lembra lá, quando a gente foi trabalhar com as placas planas, uma placa aqui superior, uma placa inferior fixa. Ó. Se eu dividir esse fluido que está preenchido aqui, ó, em placas planas paralelas, de espessura dy. Ó, dy. Quando eu faço a placa se deslocar, esse fluido que está aderido a ela aqui, ó, se desloca com a velocidade dela. Como o fluido está aqui embaixo, a placa é fixa, a camada está aderida, gerando um gradiente de velocidade linear. Certo? Eu facilitar a minha análise. Por isso que a folga é pequena. Certo? Um gradiente de velocidade linear. Aqui vai acontecer o mesmo. Só que em vez de eu ter aqui placas planas paralelas, eu vou ter cilindros concêntricos. Certo? De espessura dr, de fluido. Ok? Se este cilindro interno está se deslocando com velocidade ômega, certo? Significa que, certo? Tangente a ele, eu vou ter uma velocidade, certo? Linear, né? V. Ó. Ok? Esse cilindro interno se gira com a velocidade angular ômega e a velocidade linear vai ser V, certo? Enquanto que esta camada de fluido, né, está se deslocando, está girando com a mesma velocidade, ó, do meu cilindro interno, certo? Enquanto que essa camada de fluido, ó, que está em contato, certo, com o cilindro externo, que está em repouso, ela permanece em repouso, certo? De tal forma que aqui eu vou, se eu for analisar o perfil de velocidade, eu vou ter um perfil de velocidade linear, certo? Em diferentes camadas, um perfil de velocidade linear, que eu vou garantir, considerando o deslocamento do fluido aqui, certo? O escoamento desse fluido como escoamento laminar, certo? E a folga entre o cilindro externo e o cilindro interno, que é preenchida com fluido, uma folga bem pequena, certo? Ok, pessoal? Para eu garantir o perfil de velocidade linear. De qualquer forma, eu tenho que garantir, para facilitar meu cálculo, o perfil de velocidade linear. Ok? Velocidade linear, certo? Ok? E aqui eu tenho um perfil, um gradiente linear de velocidade. Certo, pessoal? Ok? Alguma dúvida? Então, aqui você está fazendo o fluido se movimentar também. Ó. Aqui, esse fluido, a camada aqui se desloca com a mesma velocidade linear, certo? Do cilindro interno, enquanto a camada que está aderida ao externo está em repouso. E as camadas intermediárias estão se movimentando com velocidades intermediárias, definindo um perfil de velocidade, que eu vou trabalhar para que esse perfil de velocidade seja linear. E o escoamento do fluido interno entre um cilindro e outro, ele tem que ser laminar. Então, escoamento laminar, certo? Com perfil de velocidade linear,
Aí facilita bastante minha análise para o cálculo da viscosidade. Certo? Então, como é que eu garanto esse perfil de velocidade linear? Eu garanto esse perfil de velocidade linear, certo? Fazendo com que a folga, que vai ser preenchida pelo fluido, fique bem pequena. Ok? Então, dessa forma, quando eu boto a minha amostra aqui dentro, subo esse cilindro maior, ele encaixa nesse cilindro menor. Entre o externo e o interno vai estar a minha amostra de fluido. Certo? Quando eu fizer esse meu cilindro interno girar, que é produzido, o giro aqui é produzido pelo torque, aqui, né? O torque resistente aqui no eixo, certo? O torque no eixo, aliás, quando ele girar esse cilindro, certo? Ele vai produzir um movimento desse tipo. E aí tem como eu medir a viscosidade. Ok? Então, o viscosímetro Krebs-Stoner, rotacional. Eu vou agora apresentar para vocês, daqui a pouco, aqui é o mecanismo da viscosidade, só vamos entrar nesse tópico depois que a gente fizer o exercício, certo, pessoal? Mas antes eu vou mostrar um filme de como se comporta um fluido nesse viscosímetro rotacional, certo? Lembrando, eu vou, antes de apresentar o filme para vocês, eu vou só relembrar isso que, para a gente entender alguns fenômenos que acontecem em fluidos, a gente precisa recorrer, certo, a gente precisa recorrer aos traçadores, certo? Ou seja, eu tenho que usar um corante para fazer a marcação, certo? E muitas vezes os corantes, dependendo da densidade do fluido, certo? Um corante que você vai utilizar para traçar o seu fluido, ele pode sofrer uma dispersão. Aí fica difícil de ser analisado, certo? Então, nesse experimento que eu vou mostrar para vocês, nós temos um viscosímetro, certo? Rotacional, que é esse de Krebs-Stoner, certo? Eu tenho um viscosímetro rotacional. O movimento é diferente desse aí. Em vez da gente girar o cilindro interno, ele vai ser fixo e vai estar girando o cilindro externo. Então, quem vai girar aí, no caso do filme que eu vou apresentar para vocês, quem vai girar é o cilindro externo. E o cilindro interno vai ficar em repouso. E eles vão utilizar, pessoal, um fluido com uma viscosidade relativamente grande para facilitar ele usar o traçador para que não haja dispersão no traçador, para que você visualize bem o que vai acontecer, certo? Com o fluido quando o cilindro externo começar a girar. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vou parar essa apresentação. Deixa eu só dar uma olhadinha se já está aqui no ponto. Não, deixa eu só... Eu tenho que abrir novamente. Um momentinho aí, pessoal. Opa. Tem que abrir com o vídeo aqui é com outra extensão, não estou conseguindo abrir, mas agora já deu certo. Espera aí, viu? Deixa eu voltar aqui. Ver se eu consigo abrir aqui o fio. Pronto. Estão vendo aí, pessoal? Sim, estou vendo sim, professor. Pronto, então aqui ó, nós temos um cilindro interno, que é esse aqui, né? Aqui é o eixo central dele. Aqui nós temos o cilindro externo, ok? Aqui ele colocaram um fluido preenchendo entre os dois cilindros. Então, o cilindro interno e o externo, e entre os dois aqui preenchido com fluido, ok? E aqui eles utilizaram um traçadorzinho aqui, um corante, certo? Fazendo aqui um quadrado para você observar
certo? A deformação do fluido, quando ele começa a escoar. No caso aqui, pessoal, quem vai girar é o cilindro externo. E o cilindro interno vai ficar em repouso. Ok? É fixo. O cilindro interno é fixo, o cilindro externo é quem vai girar. Ok? Então, quando o cilindro externo começar a girar, você espera o quê dessa figura? Certo? Pelo que a gente viu até agora, você espera que a figura se deforme. Espera que essa figura aqui sofra uma deformação. Ok? Pena que eles não botaram o outro corante aqui, né? No contato, que ficaria bem melhor. Certo? Eles botaram o corante somente até aqui, ó, fechando. Certo? Então, se o cilindro interno é fixo, esta camada de fluido que está em contato com o cilindro interno, ela vai estar estacionária, é fixa também, vai estar aderida a ele. Então, a gente espera que não haja alteração na base desse quadrado aqui, certo? Feito aqui com corante, certo? Então, olha só o que acontece aí quando eu começar a girar o cilindro externo, mantendo fixo o cilindro interno, preenchendo o espaço aqui com fluido e usando um traçador químico para observar o comportamento do fluido, certo? Ele vai aproximar bem antes de girar, e aí vai começar a girar. Ó. Certo? Então, você vê claramente, ó, certo? Eu parar aqui, certo? Que esta camada de fluido, que está em contato com o cilindro que está fixo, ela permanece estacionária, certo? Enquanto esta camada de fluido, as camadas de fluido subjacentes, ó, certo? Ela vai sofrer a deformação. Se você manter aqui o quadrado, é porque não tem como eu usar a canetinha aqui. Se eu mantivesse aqui o meu quadrado, esse ângulo aqui, ó, seria a deformação, certo? Porque sai de um quadrado, ó, e deforma esse meu quadrado, ele deforma de um ângulo alfa. Se você medir o tempo, certo, que ele deformou esse ângulo alfa e dividir o ângulo alfa deformado pelo tempo, aí você tem a taxa de deformação, certo? Que você pode apresentar aqui pelo gradiente de velocidade. Então, você pode ver, se você traçar aqui um eixo aqui, ó, certo? Você pode ver que este ponto aqui, ó, que está em contato com o cilindro externo, ele permanece o tempo todo na mesma posição. Então, a velocidade é quanto? Nula. Mas se você observar os pontos que estão, a proporção que eu me distancio do cilindro interno e vou em direção ao cilindro externo, o que é que vai acontecer? A minha velocidade vai crescendo. De tal forma que a velocidade da camada de fluido que está em contato com o cilindro externo é a máxima velocidade possível. Certo? E aqui eu tenho uma situação típica, certo? De gradiente de velocidade linear. Então, essa folga aqui deve ser relativamente pequena. Uma folga, certo? Entre o cilindro externo e o interno, que vai ser preenchido com fluido. Então, uma forma relativamente pequena, um movimento aqui que vai gerar escoamento aqui não turbulento, no caso seria um escoamento laminar, certo? De tal forma que eu posso observar com clareza, certo? O que acontece com o fluido. Ok? Certo, pessoal? Então, se você observar, o comportamento aí é semelhante ao das placas planas paralelas, certo? Só que, em vez de a gente estar trabalhando com placas planas paralelas, eu vou estar trabalhando com cilindros concêntricos do próprio fluido, um se deslocando com velocidade relativa em relação aos outros. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aí? Por enquanto não, professor. Pronto, eu vou passar mais uma vez, ó, só antes da gente fechar aqui, ó, até o final. Certo? Então, aí eu estou uma velocidade relativamente pequena, garantindo uma deformação aqui, que é um escoamento laminar, certo? Uma folga pequena, onde eu posso observar esse comportamento linear aí da minha velocidade. Ok? Certo, pessoal? Agora vamos fazer o exercício. Mas antes do exercício, eu vou só mostrar para vocês que o exercício que a gente vai resolver agora, aqui é a aula... Ele está aqui no início da aula 5, certo? Que é o exercício de viscosidade.
Como esse exercício aí não envolve variação de viscosidade com temperatura, eu estou apresentando logo antes da gente tratar sobre esse assunto de variação da viscosidade com temperatura, certo? Porque a gente resolve esse exemplo aí, certo? A partir do conhecimento que a gente já viu até agora em torno da viscosidade, sem precisar entrar no mérito aí certo? Da variação da viscosidade com temperatura, que é o tópico seguinte que a gente vai ver, ok? Então, isso aí é o primeiro slide da aula, certo? Que era para ser hoje, ok? Mas a gente está dando continuidade ao slide da aula anterior, certo? Então, vamos lá, eu vou parar a apresentação e agora eu vou abrir o softwarezinho aqui da mesa digitalizadora. Esse aqui é o enunciado da questão. Mais uma vez, a gente conclui isso aqui, aí eu mando para vocês também, certo? E hoje eu já mando a primeira lista. Eu não tinha enviado antes porque não tinha conteúdo suficiente para iniciar uma lista, certo? Agora já com a viscosidade e com o campo de velocidade, certo? Já tem como vocês começarem a trabalhar a primeira lista de exercícios, ok? Então, o exemplo 2.2, pessoal, só ver aqui. Diz o seguinte, uma placa infinita, se eu trato essas placas infinitas, tanto a placa superior como a inferior, infinitas que é exatamente para evitar o efeito de borda, né, que vai interferir no perfil de velocidade. Eu quero garantir um perfil de velocidade sem interferência das bordas da placa. Por isso que isso aí é uma simplificação que é dita logo no enunciado da questão. Ok? Então, diz uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa. Então, eu tenho essa primeira placa infinita movendo sobre a segunda placa. Ok? Havendo uma delas, entre elas, aliás, uma camada de líquido. Então, entre as duas placas, aqui vai estar um fluido, que é um líquido, preenchendo o espaço entre as duas placas. Certo? Então, como mostrado. Então, eu tenho uma placa superior, móvel, uma placa inferior fixa, um espaço entre elas, 0,3 milímetros, então a folga milimétrica, para eu garantir esse perfil de velocidade linear, quando eu fizer esse fluido se deformar, produzindo um escoamento laminar, ok? Então aqui é uma folga milimétrica, certo? Então a placa superior, placa inferior, uma folga de 0,3 milímetros. E esse espaço aqui preenchido com líquido. Então, para uma pequena altura da camada D, certo? Essa camadazinha aqui, podemos supor uma distribuição linear de velocidade no líquido. Então, esse perfilzinho de velocidade linear. Okay? Então, aquele viscosímetro lá que a gente viu, de cilindros concêntricos, certo? A folga entre o cilindro externo e o interno são folgas extremamente pequenas, para quando eu gerar a deformação do fluido, gerar um escoamento laminar e o meu perfil de velocidade eu garantir como um perfil de velocidade linear, para facilitar a análise, certo? Então, eu tenho esse perfil de velocidade linear. Então, continuando aqui, a viscosidade do líquido é 0,65 centipoise. Olha bem, aí já começou a misturar as unidades. Isso é típico dos primeiros exercícios do Fox. Certo? Já que, como ele introduz a parte de conversão de unidades, geralmente ele, nos primeiros exercícios, dos primeiros capítulos, ele traz uma mesclagem de unidades no enunciado para poder você escolher a unidade ou ser forçado a trabalhar com um determinado sistema. Quando ele deixa livre, você escolhe o sistema que você quer trabalhar. Quando ele amarra o sistema, você tem que converter tudo naquele sistema que ele está especificando. Ok? Então, ele está dizendo que a viscosidade do líquido é 0,65 centipoise. O que é centipoise, pessoal? É a viscosidade do sistema métrico absoluto. Certo? E sua densidade é 880 kg por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico é o quê? É a unidade da densidade do sistema internacional. Certo? Ok, pessoal? Então, aí tem uma mesclagem aí de unidades. Ok? Agora, determine o item A. Okay? Aqui ele está dizendo que a força que se aplicou fez com que a placa se deslocasse com uma velocidade constante de 0,3 metros por segundo. Aqui é a velocidade da placa superior que está se deslocando. E a inferior é fixa. Ok? E aqui é o perfil de velocidade linear, que surgiu porque eu vou ter aqui uma situação, certo?
uma pequena altura, né? Ou seja, a altura D dessa folgazinha aqui é pequena, certo? Podemos supor distribuição de velocidade linear, ok? Certo, pessoal? Então, aí o item A pede o quê? A viscosidade absoluta do líquido em libra-força centímetro por pé quadrado. Ok? Então, a primeira coisa que ele está pedindo é para você converter, certo, a viscosidade de um sistema em outro. Certo? Essa viscosidade aqui, escrita, ele quer em libra-força segundo por pé quadrado. Isso aqui é do sistema inglês. E a viscosidade que foi dada é em quê, pessoal? É em centipós, que é o sistema métrico absoluto. Então, ele está querendo que você transforme do sistema métrico absoluto para o sistema inglês. Certo? Então, aqui você já identificou. Centipós é o sistema métrico absoluto. E ele quer para converter em libra-força segundo por pé quadrado, que é o sistema inglês. Então, eu vou converter desse para esse. Outra coisa que é bom observar é como ele está trabalhando aí. Se você observar, 0,65 centipós é o sistema métrico absoluto em mLT. Certo? E libra-força segundo por pé quadrado é o sistema inglês em FLT. Olhe bem. Além de você converter do métrico absoluto para o inglês, você tem que sair do mLT para o FLT. Certo? Então, a primeira coisa que tem que observar é isso. Certo? Então, como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é listar os parâmetros que estão fornecidos aí no enunciado. Ok? Então, quais os dados que estão no enunciado que você pode trabalhar? Dados. Eu vou ter o quê? A velocidade. Quando eu não boto a setinha, porque eu estou trabalhando com módulo, certo? Então, a velocidade, se é U, significa que a minha velocidade, a minha direção X é essa, e a outra eu vou considerar como direção Y, certo? Então, a velocidade é Uzinho, que é 0,3 metros por segundo. Então, isso aí é a velocidade dada. A folgazinha entre uma placa e outra, que ele chamou de D, é quanto? 0,3 milímetros. Ok? A viscosidade do fluido, ele dá também aí no enunciado, mas ele diz que é 0,65 centipós. A abreviatura dele é CP. Ok? E ele dá também a massa específica. Opa, se ele dá a massa específica, você já pode imaginar que ele vai pedir mais na frente a viscosidade cinemática. Certo? A massa específica dada é quanto? 880 kg por metro cúbico. Ok? Então, esses são os dados do enunciado. Agora vamos para a primeira coisa que ele pede. Essa primeira coisa que ele pede aqui no enunciado, nessa questão, é apenas uma conversão de unidade. Então, não há necessidade da gente fazer análise nenhuma ainda em cima dessa figura. Certo? Ele está pedindo para converter essa viscosidade em libra-força segundo por pé quadrado. Ok? E a viscosidade, e eu vou usar o quê para resolver isso aí? Eu vou usar a conversão em cadeia. Conversão em cadeia. Ok? Conversão em cadeia da viscosidade, que ela está expressa em quê? 0,65 centipós. Ok? Vamos conversar. Você já podia pular uma etapa aí, mas vamos supor, eu vou fazer aqui etapa por etapa, sem pular etapa alguma. Certo? Porque você já sabe quantos pois corresponde a um centipós. Ou um pois corresponde a quantos centipós. Você tem ideia. Mas vamos fazer a conversão para a gente ir treinando? Então, eu vou eliminar o centipós aí e vou converter em pois. Certo? Eu sei o que, pessoal? Que um pois corresponde a 100 centipós. Não é isso? Como eu vou eliminar centipós, vou ver aqui o fatorzinho de conversão.
certo? Eu vou usar a razãozinha aqui. Eu vou dizer que 1 pois, ó, 1 pois corresponde a 100 pois. Certo? Ó, 100 pois já foi embora com 100 pois. Então, quando eu pegar isso aqui e dividir por 100, eu vou ter a minha viscosidade em pois, que é o que sobrou aqui. Certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver esse pois aqui, certo? É em mLT, né? Que a gente já sabe que, certo? 1 pois corresponde a 1 grama por centímetro segundo. Lembra, né? Que a gente viu isso aí. Então, deixa eu só fazer assim, para facilitar também, para vocês entenderem de onde veio. Então, essa razãozinha aqui que eu vou usar para conversão, certo? Vem exatamente isso aqui, ó. 1 pois é igual a 100 centímetros. Certo? Se fosse milipois, aqui seria 1 pois igual a 1000 milipois. Ok? E assim por diante. Então, daí eu já converto em pois. Certo? Próximo passo é eu converter esse pois aqui em mLT. Ok? Certo, pessoal? E daí eu tenho o quê? Para eu converter, eu tenho isso aqui, ó, que eu já sei. Lá anteriormente, ó, que 1 pois é igual a 1 grama por centímetro segundo. É isso? Então, isso aqui eu vou usar aqui para fazer essa conversão. Outra razãozinha aqui. Certo? Como eu vou eliminar pois, eu vou deixar o pois no denominador. Então, 1 pois equivale ao quê? No numerador, eu vou dizer 1 pois equivale ao quê? 1 grama por centímetro segundo. Então, 1 grama, ó, 1 grama, certo? E aqui, centímetro segundo. Ó, pois, vai embora com pois. Certo? Aí eu já tenho aí, ó, em mLT. Certo? Em mLT. Então eu usei, certo? Isso aqui, ó. Pois, 1 grama por centímetro segundo. Certo? Agora eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu já tenho aqui grama, centímetro segundo. Agora eu vou sair, certo, do métrico absoluto para o sistema inglês em mLT. Ok? No final que eu vou me preocupar em sair do mLT para o FLT dentro do mesmo sistema. Ok? Mas até agora não. Agora eu vou fazer o quê? Converter grama e centímetros, certo? Que são unidades de massa e de comprimento no sistema métrico absoluto, eu vou converter aí no sistema inglês, certo? Para isso, eu vou usar esta relaçãozinha aqui já conhecida. Um slug, que é a massa do sistema inglês, é igual a 14,59 quilogramas. Aqui a gente já viu anteriormente. Então, vou usar isso aí. Fazendo aqui a minha conversãozinha aqui, a minha razão aí para conversão. Certo? Ok? Então, eu vou eliminar a grama. Grama está no numerador, então eu vou fazer o possível para ela estar aqui no denominador. E no numerador aqui eu vou ficar com slug. Eu substituir grama por slug. Então, eu sei que um slug equivale a quanto? 14,59 vezes 10 a 3 gramas. Ok? Então, aqui eu vou estar com 14,59 vezes 10 a 3 gramas. E aqui, ó, grama, já foi embora com grama, e a massa já está aqui em slug, que é um sistema inglês. Ok? Então, aí, grama já me livrei dela. Agora eu tenho que me livrar de quem? Do centímetro. Ok? Então, aqui, ó, eu resolver isso aqui. Ok? Eu fiz essa conversão aqui. Certo? Agora eu vou me preocupar com o centímetro. Tem que eliminar o centímetro, e no sistema inglês aí vai surgir aí o pé.
Não é isso? Então, vamos lá. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou usar, certo? Outra relaçãozinha já conhecida, certo? Que é 1 pé é igual a 0,3048 metros. Ok? Então, vamos lá. Outra razãozinha aqui para conversão, certo? Eu vou deixar no denominador aqui o pé, certo? No numerador aqui vai ser o centímetro, certo? Então, aqui eu tenho que 1 pé corresponde a, como vai ser em centímetro, é 30,48 centímetros, né? 30,48 centímetros. Aí, ó, centímetro, foi embora para centímetro. Ok? Restou aí o pé. Tá vendo aí, pessoal, a importância da conversão em cadeia? Certo? Você tem menos chance de errar do que usando outro método qualquer. Vamos ver aí. Então, eu já eliminei o centímetro. Ok? E aí eu estou com a viscosidade no sistema inglês, só que está em MLT. Mas o que está sendo pedido não é isso. Está sendo pedido é libra-força segundo por pé quadrado, ou seja, em FLT. Aí eu tenho que vir para aqueles conceitos que a gente já definiu lá no início. Né? A gente viu o que, pessoal, lá no início? Que 1 libra-força, deixa eu botar aqui de vermelho, certo? Que 1 libra-força, 1 lbf, é a força que eu vou administrar a uma massa de um slug para acelerar, certo? Esta massa de um slug é uma aceleração de 1 pé por segundo quadrado. 1 pé por segundo quadrado. Ok? Daqui, pessoal, eu posso tirar isso aqui. Daqui eu posso tirar quem é um slug. Um slug vai ser o quê, pessoal? Aqui vai ser 1 libra-força. Um libra-força, segundo quadrado, por pé. Ok? Aí eu vou usar aqui para fazer a minha razãozinha aqui para conversão. Certo? Então aqui eu vou eliminar o slug, né? Então, um slug, para eu cancelar esse slug com esse, certo? Aqui vale o quê? 1 libra-força segundo quadrado por pé, certo? 1 libra-força segundo quadrado por pé. Aí, ó, slug, vai embora com slug, certo? Esse segundo aqui, ó, eu simplifico com esse segundo aqui. Aí vai ficar o quê? O quê no final? E pé, com esse pé, vai ficar pé quadrado. Vai ficar libra-força segundo por pé quadrado. Que é exatamente, ó, a unidade que é pedida aí no item A. Certo? Então, aqui, se eu puxar aqui, isso aqui veio daqui, né? Quando eu resolver isso aí eu vou fazer o quê? 0,65 dividido por 100, dividido por 14,59, vezes 30,48. Quando eu fizer esse cálculo aí, eu vou obter 1,36 vezes 10 a menos 5. E restou o que aqui na minha conversão? Libra-força segundo, ó, por pé ao quadrado. Ok? Então aí, converteu aí, ó. Certo? Resolvemos aí o item A. A viscosidade absoluta do líquido em libra-força segundo por pé quadrado. Lembrando que o enunciado dava no sistema métrico absoluto em MLT. Certo? Aqui ele está pedindo no sistema inglês em FLT.
Certo? Observando isso, a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar o o sistema métrico absoluto em MLT, converter no sistema inglês em MLT. Certo? E logo em seguida, sair do MLT para o FLT dentro do mesmo sistema. Ok? Alguma dúvida, pessoal, aí? Professor, eu só fiquei um pouco confuso ali no começo, que o senhor foi cancelando pois com sente pois e ali naquelas duas partes aí do começo. Eu só fiquei meio confuso de onde foi surgindo. Aqui no início. Essas duas partes do começo. Essa aqui e essa. É? Isso, essas duas. Pronto. Então, aqui, você observa que aqui está em cent pois. Certo? E eu vou converter, porque eu sei, certo? Quanto equivale um pois. Como reescrever um pois em MLT. Certo? Isso aí eu conheço. Que é gramas por centímetro segundo. Mas sem pois não. Aí é o que eu estava falando para vocês. Eu estou fazendo isso detalhadamente. Então, o que foi. Como eu sei, certo? Que um pois corresponde, certo? A 1 grama por centímetro segundo, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer aí é converter centipois em pois, certo? E eu tenho que um pois, certo? É igual a 100 centipois. Aqui eu poderia ter milipois. Então, se fosse milipois, eu teria um pois igual a 1000 milipois, certo? Então, aqui é uma conversão para eu sair de centipois para pois. Para logo em seguida, eu passar de pois para gramas por centímetro segundo, que é para ter a grama e o centímetro aqui, que é no sistema métrico absoluto, para poder converter slug em pé. Ok? Então, aí a primeira coisa que foi feita foi o quê? Foi converter de centipois para pois. Eu sei que um pois é 100 centipois. Como o centipois está no numerador, eu vou botar o centipois no denominador para poder anular, restando o pois aqui no numerador. Certo? Então, dessa relação, eu tenho o quê? Que um pois equivale a 100 centipois. Aí, centipois vai embora com pois, com centipois. Restando o quê? Apenas o pois. Agora, eu vou fazer o quê? Converter pois, certo? Em grama por centímetro segundo. Certo? Aí, eu sei que um pois é 1 grama por centímetro segundo. Certo? Então, o pois está no numerador e vai estar aqui no denominador para poder cancelar. Então, eu tenho um pois, certo? Um pois corresponde a 1 grama por centímetro segundo. Vem daqui de cima. É porque ficou muito apertado. Depois eu apago isso aqui e faço melhor, para ficar mais visível para você. Mas ele vem disso aqui, que um pois é 1 grama por centímetro segundo. Quando eu fizer isso, o pois vai embora. Aí ficou gramas por centímetro segundo. Aí pronto, aí fica mais fácil de eu começar a pensar em passar do sistema métrico absoluto para o sistema inglês, que basta eu converter grama em slug e centímetro em pé, que é o próximo passo. Quando eu faço isso, aí eu chego em slug, certo? Por pé segundo. Certo? Mas aí não é o que foi pedido, porque isso aí é a viscosidade em MLT. Ele foi pedido em FLT. Aí é a última etapa aqui no estágio final aqui, ó. Eu vou passar dentro do mesmo sistema de MLT para FLT. Ok? Lembrando isso aqui, ó, que 1 libra-força equivale a força que eu vou administrar a um slug para acelerar essa massa de um slug, é uma aceleração de 1 pé por segundo quadrado. Isso aqui a gente definiu quando ele estava estudando sistemas de unidades. Ok? E daí eu tenho que um slug, 1 libra-força, segundo quadrado por pé. Ok? E aqui eu vou fazer um slug, certo? Equivale a 1 libra-força, segundo quadrado por pé. Feito daqui. Aí, segundo ao quadrado aqui, eu simplifico um segundo. O slug vai embora com o slug, certo? E aí eu tenho a resposta em libra-força segundo por pé quadrado. Ok? Mais alguma dúvida? Não, professor, agora foi claro, obrigado. Só estava em Não. dúvida nessa parte da cadeia, mas agora está tudo certo. Ok? Aí o item B, vamos ver o que é que está pedindo aí no item B. A viscosidade cinemática do líquido em metros quadrados por segundo.
Se fosse a viscosidade cinemática do líquido em pé quadrado por segundo, eu já podia pegar, certo, o resultado dessa conversão aqui, certo, e converter apenas a massa específica, que a massa específica está em quilograma por metro cúbico, que é o sistema internacional, certo? Mas ele está pedindo aqui a viscosidade cinemática do líquido em metro quadrado por segundo. Então, ele quer a viscosidade cinemática do líquido em mLp, certo? No sistema internacional, certo? Aí eu tenho que fazer essa conversão. Por definição, a gente já sabe que a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividida pela massa específica, né? Então, é exatamente isso aqui, certo? A viscosidade, é o item B, né, aqui, ó, item B. Está pedindo para calcular a viscosidade cinemática. E é igual a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, certo? Então, eu tenho que estar, como ele está pedindo, certo? Em metros quadrados por segundo, é no sistema internacional. Então, eu tenho que ter a viscosidade no sistema internacional e tenho que ter a massa específica no sistema internacional. A massa específica já está no sistema internacional, que é da 880 kg por metro cúbico. Basta agora eu trabalhar com a viscosidade do sistema internacional, que eu não tenho. Eu tinha viscosidade no sistema, e em MLT, né? Eu tinha viscosidade no sistema métrico absoluto, certo? Em MLT, certo? Agora eu tenho que convertê-la, certo? No sistema internacional em MLT também, para poder dividir pela massa específica, ok? Então, olha bem, voltando, certo? Eu poderia começar assim, centípodes. Isso aqui é o que foi dado inicialmente, certo? Eu poderia, pessoal, trabalhar, já considerar tudo isso aqui como pronto, ó. Esse cálculozinho que eu já fiz anteriormente, certo? Mas vamos repetir aqui, porque a gente vai exercitando. Eu vou converter primeiro aqui em pois. Então, eu vou usar que em pois corresponde a 100 centípodes. Centípodes vai embora para centípodes. Ok? E agora eu tenho o quê? Vou converter, pois, em gramas por centímetro segundo. Certo? Eu sei também, já foi dito aqui em cima, certo? Que impôs, certo? Corresponde a 1 grama. Aí pôs, vai embora com pôs. Aí aqui já está mais fácil, para eu chegar em MLT no sistema internacional, porque basta eu converter grama em quilograma e centímetro em metro. Ok? Então, olha bem, é como se eu tivesse trabalhado, certo? Até a segunda razão aqui de conversão do item A. Ok? Agora eu vou, em vez, aqui, aí no item A, a partir daqui, eu fui migrando para o sistema inglês. Certo? Agora, a partir daqui, eu vou migrando para o sistema internacional. Ok? E aí eu tenho o quê, pessoal? Que 1 quilograma são 1000 gramas. É isso? Então, aqui eu tenho que 1 quilograma corresponde a 10 a terceira grama. Certo? Aí, ó, grama vai embora com grama. Já tem quilograma aí. Tá ok? Certo? Agora eu tenho que converter o quê? Centímetro em metro. Então, aí eu vou ter que, certo? 1 metro corresponde a 100 centímetros. Aí 100 vai embora para centímetro. Pronto. Aí é só fazer o cálculo. 0,65 dividido por 100, dividido por 1000, vezes 100. Né? Certo? Aí isso aqui vai embora com isso, né? 100 com 100. Certo? Vai ficar 0,65 dividido por 10 a terceira. Certo? Ok? Aí aqui eu vou ficar com... Peraí, deixa eu ver. Centímetro quadrado. É o item...
Tem alguma coisa aqui, pessoal, que está faltando. Ah, não, aqui é a viscosidade, está certo. Certo? Então, aqui vai ficar, quando eu calcular isso aqui, vai dar, no final, 6,5 vezes 10 a menos 4. Restou o que aqui? Ó, quilograma. Eu estava pensando, estava calculando a cinemática. Certo? Quilograma e no denominador, metro segundo. Então, aqui está a viscosidade em mLp no sistema internacional. Certo? Agora, se eu tenho a viscosidade em mLp no sistema internacional, eu tenho a massa específica no sistema internacional, agora eu tenho como calcular a viscosidade cinemática. Então, a viscosidade cinemática vai ser o quê, pessoal? Vai ser 6,5 vezes 10 a menos 4. Quilogramas por metro segundo. Não é isso? Dividido por ρ. Então, eu posso botar aqui vezes, né? O ρ é quanto? 880 kg por metro cúbico. O inverso de 880 kg por metro cúbico, certo? Que vai ficar metro cúbico por 880 kg. Aí massa, quilograma vai embora quilograma. Esse metro, simplificando com esse ao cubo aqui, vai ficar ao quadrado. E no final vou ter, aí se eu dividir 6,5 vezes 10 a menos 4 por 880, eu vou encontrar 7,38. Certo? E aqui vai restar, certo? Vezes 10 a menos 7. E aqui ficou o quê? Metro quadrado por segundo. E a unidade da viscosidade cinemática, certo? No sistema métrico absoluto. Ok? Certo, pessoal? Tudo certo? Certo, professor. Essa parte foi mais tranquila. Pronto. Então, aqui eu vou copiar isso aqui para a gente resolver o item C. Né? O item C diz, a tensão de cisalhamento na placa superior em libra-força por pé quadrado. Quer que calcule a tensão de cisalhamento, certo, da camada de fluido em contato com a placa superior. Certo? Só que ele quer em libra-força por pé quadrado. Então, aí é o item C. Então, o item C, certo? Vai ser, vou puxar aqui a figurinha. Deixa eu só olhar aqui o horário. Faltam 8 minutos. Não vai dar para fazer tudo, não, mas vamos trabalhar aqui nesse item C, ok? Primeiro, antes de tudo, eu vou considerar aqui um sistema coordenado, certo? Para orientar bem a nossa análise. Ok? Então, vamos considerar aqui um sistema coordenado. Y e X. Até então, a gente só fez conversão e não teve necessidade de fazer análise, né, da figura. Ok? Então, aqui vai ser um eixo Y e aqui o eixo X. Aqui vai ser a origem do sistema coordenado. Então, aí é o que vocês podem observar. Quando o meu y for zero, a minha velocidade é nula. Quando o meu y for igual a d, a minha velocidade do fluido é a mesma velocidade da placa. Ok? E para y assumindo valores entre 0 e d, certo? As velocidades vão variando, mas de forma linear. Eu garanti aí um perfil de velocidade linear, porque essa folga aqui é pequena. E o escoamento aqui é laminar.
Ok? Aí fica fácil de ser entendido. Certo, pessoal? Então, eu tenho essa situação. Então, aí, olhe bem, ele está pedindo para calcular aí, certo, a tensão cisalhante na placa superior, ou seja, no contato do fluido com a placa superior. Certo? Por definição, a gente já viu que a tensão cisalhante, aqui a gente está considerando sempre o escoamento, o fluido como newtoniano, certo? Essa tensão aqui na placa superior vai ser uma tensão. Quais são os índices aqui, pessoal? O vetor área do contato do fluido com a placa é um vetor, certo? Está aqui, o vetor área está aqui em cima. Certo? Vamos chamar aqui delta AY, na placa superior. Delta AY. Então, a minha área está orientada na direção Y. Então, o primeiro índice aqui é Y. Se a placa está se deslocando nessa direção, certo? Para a direita, surgiu uma força de resistência para a esquerda, certo? E essa força vai gerar tensão. E a orientação da tensão é a mesma orientação da força, então para a esquerda. E a tensão está na direção X. Então, esse outro índice aqui vai ser X. Então, é tal YX, de acordo com a nomenclatura usada aí, certo? No Fox, né? Definido pelo Fox, certo? E eu vou botar Yzinho S. Esse S para indicar que é a placa superior. Então, é a tensão YX na placa superior. Isso aqui vai ser dado por quê, pessoal? Como o fluido é newtoniano, vai ser a viscosidade, que é a constante de proporcionalidade, que multiplica a taxa de deformação na placa superior, que é escrita em termos de quê? De gradiente de velocidade, du dy. Para dizer que é na placa superior, eu vou fazer a seguinte, eu vou dizer que é isso aqui quando o meu y for igual a d. Quando eu quiser calcular a tensão na placa inferior, é a mesma tensão, tal YX, só que aqui vírgula I, que é inferior, igual a viscosidade, o fluido é newtoniano, então a viscosidade é constante, certo? Que multiplica du dy quando o meu y for igual a zero. Então, eu estou localizando em que parte da minha camada de fluido eu estou calculando a taxa de deformação. Ok? Nesse caso aqui, como é na placa superior, y igual a d. Ok? Agora, eu preciso conhecer quem é du dy. Como esse perfil de velocidade aqui é linear, fica fácil de se obter, né? Então, du dy, ó, no perfil de velocidade linear, vai ser igual ao quê, pessoal? Certo? Como isso aqui é um triângulo, du dy vai ser igual a U sobre D. Olha só como é fácil. Certo? Então, daí eu tenho quem é meu du dy. Certo? Como o meu perfil de velocidade aqui é linear, isso significa que em qualquer ponto que eu pegue, certo? O meu du dy vai ser sempre o mesmo. Significa que essa taxa de deformação na placa no contato do fluido com a placa superior é U sobre D, e no contato do fluido com a placa inferior também é U sobre D. E no contato, aliás, em qualquer outra camada de fluido que eu esteja analisando intermediariamente, aqui também é U sobre D. Então, esse gradiente, essa deformação é a mesma. Por isso que facilita, viu, pessoal, trabalhar aí com um gradiente de velocidade linear. Certo? Então, isso aí vai me dizer o quê? Certo? Que é U dividido por D. Quem é U? 0,3 metros por segundo. 0,3 metros por segundo. Dividido por D, vezes 1 sobre D. Certo? 1 sobre D. Onde D é o quê? 0,3 milímetros. Agora, o que é que eu vou fazer? Converter milímetro em metro, para poder anular aqui e ficar por segundo. Certo? Então, aí eu vou, fatorzinho de conversão aqui. Certo? E aí eu tenho que 1 metro corresponde a 1000 milímetros. 10 a terceira, milímetro. Milímetro vai embora com milímetro, ó, ficou em metro. Ok? Então, aí, ó, a minha resposta é 10 a 3 segundo a menos 1, ou por segundo. Essa é a minha taxa de deformação. Ok? Logo,
partir daí, tem como eu calcular a tensão na placa superior. E vai ser o gradiente, aliás, a viscosidade, como aqui é segundo a menos 1, certo? Aqui, ele está pedindo a tensão em alguma unidade específica, ou sei, ó, em libra-força por pé quadrado. Então, tem que trabalhar no sistema inglês, certo? Então, o sistema inglês, ó, libra-força por pé quadrado, eu tenho que trabalhar com esta, certo? Viscosidade que a gente converteu aqui, ó, que vai estar no sistema inglês. Ok? Então, aí eu vou ter a viscosidade. Quanto é a viscosidade calculada? 1,36, deixa eu ver aqui que eu anotei, vezes 10 a menos 5, certo? Ó, libra-força, segundo, né? Por pé quadrado. Certo? Ok? Vezes a taxa de deformação quando o y for d, que é isso aqui, ó. 10 a terceira, segundo a menos 1. Ou por segundo, né? Por segundo. Ok? Aí, ó, segundo vai embora por segundo. Né? E aqui eu vou ter 1,36 de 10 a menos 5, vezes 10 a terceira, vai dar 1,36 vezes 10, certo? A menos 2, certo? Então, aqui eu vou ter 1,36 vezes 10 a menos 2, o quê? Libra-força, por pé quadrado. Força por unidade de área. Essa é a tensão. Se você quiser entender melhor essa taxa de deformação, ó, só para... Deixa eu liberar logo a frequência aqui para vocês irem logo assinando. Frequência da aula do dia 11. Ó, 16 horas. Já liberei, certo? Pronto, então... Para vocês entenderem também, deixa eu fazer aqui separadamente essa taxa de, essa gradiente de velocidade, que é a taxa de deformação, né? Ó, se eu considerar aqui o... Certo? Deixa eu ver... Vamos considerar esse eixo que eu já tracei aqui em cima. Ok? Ó, isso aqui é o quê? Uma reta. Essa reta está aí mostrando o quê? Como a minha velocidade varia, camada a camada. Então, eu posso representar essa reta aqui, pessoal, ó. Posso representar... Opa, deixa eu usar aqui o vermelho. Posso representar essa reta, ó, certo? Que vai definir como essa velocidade se comporta nesse fluido que está se deformando. Eu posso representá-lo por uma função, certo? Que função vai ser essa? Vai ser uma U de Y igual a 10 a terceira Y. Ok? Ela vai sair, a velocidade é nula aqui, até chegar numa velocidade de 0,3 metros por segundo. E essa espessura aqui, o Y, ele vai de 0 a 0,3 milímetros. Certo? Ou seja, quando for 0, a velocidade é 0. Quando eu tiver 0,3 milímetros, eu vou estar com a velocidade de 0,3 metros por segundo. Ok? E esta reta aqui vai ser representada por esta função, que vai me dizer como é que a minha velocidade está variando. Ok? Então, essa função aqui, certo? Vocês estão entendendo, pessoal? Se esse perfil de velocidade aqui fosse não linear, eu teria que representar, certo? A função, eu teria que descrever a função que vai eu teria que mostrar a função que vai descrever a minha variação de velocidade nessa espessura. Ok? Que seria não linear. Poderia ser uma parábola, por exemplo. Certo? Mas aqui eu estou forçando a situação, por ter uma folga muito pequena e o escoamento laminar, eu estou forçando uma situação que o meu perfil é linear.
Se o perfil é linear, eu tenho que escrever a função que define esta variação de velocidade na espessura. Então, essa variação de velocidade aqui é função da espessura, ou seja, função de y, e ela é dada por 10 a terceira y. Ok? Ou seja, quando o y for zero, certo? A minha velocidade é zero. Estou aqui. Quando o y for 0,33, certo? A minha velocidade aqui vai ser 0,3 metros por segundo. Certo? Então, essa é a função que descreve a minha variação de velocidade aqui. Ok? Certo, pessoal? Então, aí para eu calcular a taxa de deformação, basta eu derivar essa função com relação a y em qualquer ponto que eu pegue aqui dentro da minha camada. Se eu pegar esta minha função, se eu derivar esta função neste ponto aqui, certo? Ela vai dar quanto? 10 a 3. Se eu derivar nesse outro ponto aqui, ela vai dar quanto? 10 a 3. Se eu derivar aqui em cima, 10 a 3. Se eu derivar aqui embaixo, 10 a 3. Certo? Por isso que a gente busca sempre esse perfil linear. Se o perfil fosse não linear, fosse parabólico, por exemplo, a minha taxa de deformação, certo? Ela iria mudar de acordo com a camada que eu iria me encontrar, porque o meu perfil era não linear. Certo? Então, eu teria que ter a função que define meu perfil e eu teria que derivar a função no ponto específico, para eu saber qual é a taxa de deformação naquele ponto. Se o meu perfil é não linear, essa minha taxa de deformação é variável. Ok? E aí complica a análise em laboratório. Por isso que a gente busca sempre perfis lineares, porque simplifica a minha análise. Ou seja, no laboratório, se eu garantir uma velocidade de escoamento de tal forma que o fluido se deforme e gere um escoamento laminar, e eu conseguir produzir uma folga milimétrica, onde vai estar preenchida com fluido, certo? Uma folga milimétrica, eu vou garantir, certo? Um perfil de velocidade linear, e a análise parte desse princípio aí, ela é bastante simples, certo? Que a taxa de deformação é o gradiente de velocidade, ou seja, eu vou pegar a função que define a velocidade e derivar com relação a y, nesse caso específico, ponto a ponto. Como ele é uma reta, a derivada em qualquer ponto que eu pegue ao longo da reta, que representa diferentes pontos na minha camada, vai dar sempre o mesmo resultado, indicando que a taxa de deformação é a mesma em qualquer camada do fluido que eu pegue. Certo? Caso contrário, isso não seria verdade se o meu perfil de velocidade deixasse de ser linear. Eu teria que descobrir qual é a função que define o perfil da velocidade, que não vai ser mais linear, e a partir desta função eu conhecer qual é a taxa de deformação ponto a ponto. Alguma dúvida, pessoal, aí? Professor, ali na tensão, que você colocou ali o 1,36 vezes 10 a menos 5 é convertendo a viscosidade já direto? É porque ele está pedindo que o resultado seja libra-força por pé quadrado. Certo? Então, eu tenho que utilizar, certo? E aí você observa aqui, ó. Se é libra-força por pé quadrado, certo? A minha viscosidade tem que ser expressa em quê? No sistema internacional, em FLP. Aí você olha que você já fez a conversão, tá aqui, ó. Eu estou usando isso aqui, ó. Sim. Certo? Que é no sistema internacional em FLP. Então, aqui a viscosidade no sistema inglês, aliás, sistema inglês em FLP. Ok? Então, eu já peguei isso aqui, ó, e arrastei para cá e estou utilizando. Quando eu utilizar aquilo ali, a minha resposta vai ser em FLP no sistema inglês. Ok? Sim. Se ele pedisse atenção no sistema internacional, aí eu teria que correr e trabalhar com essa viscosidade aqui, ó. Certo? Trabalhar com essa viscosidade aqui. Ok? Mas ela é escrita em termos de quê? Em termos de FLT. Certo? Aí eu teria que converter isso aqui que está em MLT em FLT, para depois usar aqui na equação em FLT, para eu obter a minha tensão aqui no sistema internacional. Ok? Ok? Sim, entendi, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu mande até aqui ou basta mandar na próxima aula, quando eu concluir a questão?
Professor, por mim, o senhor pode, se o senhor puder mandar o de hoje e quando terminar. Pronto, então eu vou mandar hoje, eu vou já salvar e mando para vocês, certo? E na Obrigado. próxima aula eu mando de novo. Ela já concluiu, ok? Beleza. E vou mandar também uma lista. Aí a lista, pessoal, basta vocês resolverem as questões que estão associadas, certo? A campo de velocidade, a viscosidade, e quem já souber resolver, resolve. Quem não souber, tratar da viscosidade com variação da viscosidade com temperatura. Tem questão dessa forma também. Mas se não quiser resolver, resolve só, certo? No assunto correspondente ao que foi visto aqui até agora, ok? Ok, professor. Pronto, então a gente se vê, certo? Na próxima aula, né? Quarta-feira.